Meu nome é Raquel Rodrigues e eu sempre me perguntei qual o motivo da minha existência. Eu chegava a perguntar para minha mãe por que eu nasci, por que você me teve, por que você não me abortou, porque eu queria ter morrido. Eu procurava na internet, eu já cheguei a ver astrologia e eu não achava o motivo. Eu camuflava essa depressão, eu ia para festas, balada, eu estava sempre rodeada de amigas porque era o que me fazia sentir bem. Eu gostava de estar perto ali de pessoas, aquilo me fazia bem e usava drogas para tentar me preencher. Eu comprava tudo do mais caro, eu tinha que ter tudo do melhor. Lançou algo novo, eu tinha que ter, porque se eu não tivesse, era o fim para mim. Eu precisava porque aquilo me preenchia. Então eu estava sempre rodeada de amigos, eu era aquela pessoa feliz. E aí quando eu chegava em casa, deitava na cama, não conseguia dormir porque eu só chorava. Eu tinha um vazio assim na alma que parecia um buraco. Eu não sabia de onde vinha, era um buraco sem fundo. E eu pensei no suicídio. Eu falei, não, preciso arrumar uma forma para acabar com essa dor. E aí foi quando eu tentei a primeira vez. Eu fui na cozinha, peguei a faca, fui no banheiro, tentei. Dessa vez eu não consegui porque a minha mãe e meus irmãos me impediram. E aí eu lembro que eu ficava muito brava, porque eu queria realmente fazer aquilo, eu queria tirar minha vida. Eu não aguentava mais sofrer, então eu queria tirar minha vida. Eu achava que a morte era a solução do meu problema. E aquele pensamento, ele era diariamente. Toda hora, todo dia, vinha aquele pensamento, tira a sua vida. Era só eu me afastar das pessoas que esse pensamento ele vinha. E aquela depressão era tão grande que eu fiquei um ano sem estudar, eu não queria mais saber de estudar, eu só queria saber de gandaia, de festas, de baladas, e porque aquilo era o que aparentemente me preenchia, era onde eu ficava feliz. E a falta do meu pai presente, isso piorava mais ainda a minha depressão. Eu sentia, querendo ou não, para as pessoas, eu falava, não, eu não sinto falta do meu pai, mas eu sentia. Aquilo mexia comigo. Teve um dia que eu acordei na madrugada, olhei para um lado, não tinha ninguém, já me veio aquele pensamento, é hoje que você vai tirar sua vida. E aí eu pensei, fiquei confiante, falei, é hoje. Ninguém vai me impedir, não tem ninguém aqui comigo, então eu vou. Fui pra frente da janela e ali eu olhei pra baixo. E aí eu fiquei planejando, fiquei imaginando, né? Meu corpo vai cair ali, daquele lado, naquela escada. Eu olhei pro céu, eu sabia que Deus estava lá, só que era Deus lá e eu aqui. Não tive uma conversa com Deus, eu não tinha forças para falar com Deus. Eu me debrucei na janela, coloquei a barriga e tirei o pé no chão. E aí eu fiz a força para me jogar. Nisso que eu fiz a força, eu escutei uma voz muito forte dizendo não. E eu me assustei. Nisso que eu ouvi essa voz, eu saí, pulei para trás e fiquei procurando. Quem foi que falou isso pra mim? Porque foi uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas era uma voz muito forte, uma voz com propriedade, e aquilo foi uma voz como se fosse uma repreensão. Não faz isso. E depois desse dia, eu não quis mais. Nunca mais eu pensei em tentar tirar minha própria vida. Aquele não, ele ficou na minha mente. Teve um certo dia que eu me lembrei que a minha mãe, ela me levava na Igreja Universal. Eu lembrei de quando eu era criança, mas eu tinha um orgulho muito forte. Então eu lembro que eu fiquei observando ela. Antes, a minha mãe, ela insistia muito para eu ir. Teve um dia que ela parou de insistir. Aí eu já fiquei pensando, poxa, ela não me chama? Como que eu vou se ela não me chama? Ela tem que me chamar. E eu, todo aquele orgulho, eu lembro que a minha mãe tinha feito uma cirurgia vascular. E mesmo assim ela ia para a Igreja Universal, toda enfaixada, ela tava lá. E eu ia
com a desculpa de acompanhar minha mãe na volta, porque ela estava recém-operada. E eu chegava bem no finalzinho da reunião. E aí eu sentava lá no último banco, toda desconfiada, orgulhosa, e ficava observando todo mundo. Observava os obreiros, observava os membros, observava todos. E foi assim uns 5 primeiros dias. Depois daquilo aí, o que o pastor pregava lá na frente do altar foi entrando dentro de mim. Eu fui absorvendo. Depois desses dias que eu chegava só no final da reunião, só para observar mesmo, foi me nascendo um desejo de conhecer, de ver como era, porque eu assistia só o finalzinho e só aquele finalzinho já era muito bom para mim. O primeiro dia que eu fui foi numa reunião de sábado. Eu cheguei no horário e eu sentava bem pertinho do altar e eu conseguia pegar o começo e o fim da reunião. E eu saía de lá uma paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu não sabia o que era paz. E aí eu fui indo nas reuniões, aí ia de sábado, ia de segunda-feira, ia de quarta, de sexta, domingo. E ali eu fui conhecendo. O pastor falava do batismo nas águas, ele falava do que era, eu me interessei, eu queria muito me batizar, porque eu queria me lavar de tudo aquilo. Eu me sentia suja, então eu queria me lavar de todos os meus pecados. E aí eu me batizei nas águas e eu fui meditando na palavra e aquela palavra, ela parecia que ela tinha vida, ela entrava em mim e eu me libertei das drogas, eu me libertei dos vícios, eu me libertei de más amizades, eu não precisava mais estar rodeada de pessoas. Eu sozinha, eu no quarto só, eu já estava bem, eu já estava feliz. Eu ali meditando no livro de João, eu li uma passagem que mexeu muito comigo, que Deus, ele tinha enviado o seu próprio filho para me salvar a favor de mim. E ali eu pensei, será que é esse Jesus que falou não? Que ele me impediu de tirar a minha própria vida? E eu tive essa sede de procurar, de saber mais quem era esse Jesus. Então, tudo que estava ali na Bíblia, todas as palavras de Jesus, eu queria saber. Eu cheguei a ler também o livro Nos Passos de Jesus, foi algo que me ajudou bastante também. E tudo que era de Jesus, eu queria saber. Eu fiquei apaixonada por Jesus. Eu queria muito conhecer quem era ele. E cada dia mais eu tentava descobrir quem era ele, lia sobre ele. E teve uma parte que eu li que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de fato, quando eu conheci a verdade, que é o Senhor Jesus, eu me libertei. Eu me libertei de tudo aquilo que me aprisionava, de tudo aquilo que me fazia ficar triste, de tudo aquilo que fazia com que eu tentasse tirar minha própria vida. Eu me libertei de tudo que me fazia mal. Eu realmente fui liberta pelo nome do Senhor Jesus. Teve um dia na reunião que eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. E veio uma campanha de fé na Igreja Universal e ali eu vi uma oportunidade para eu receber o Espírito Santo. E ali eu me lancei. Eu sacrifiquei todas as vaidades que eu tinha, porque eu sempre gostei de esbanjar muito, eu sempre queria tudo novo, tudo da moda. E ali eu fiz um voto com Deus. E eu não fiz nenhum pedido, por mais que eu precisasse de diversas coisas, eu vi ali a oportunidade de eu ter o Espírito Santo. E ali o maior desejo do meu coração era ter o Espírito Santo. E Deus, ele viu a intenção do meu coração e naquela hora o Espírito Santo, ele veio sobre mim. Eu lembro que o mais impactante para mim foi o amor que eu senti. Eu me senti amada naquele dia. Eu senti que eu era importante. E eu senti que eu não precisava mais ser triste. Eu senti que ele ia estar ali comigo. E eu ouvi aquela voz que eu tinha ouvido lá atrás, o não. Eu ouvi ela de novo. Era o Espírito Santo.
ele falou comigo, mas aí ele falou por dentro de mim. Ele estava dentro de mim. Ele falou: eu sou contigo. Aquele vazio que tinha, ele foi totalmente preenchido. Não tem nenhum espacinho. É totalmente preenchido. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu quero viver. Hoje eu olho as pessoas com um olhar de amor. Eu sinto amor pelas pessoas. Faço parte do grupo Escola Bíblica Infantil. E hoje eu procuro mostrar para as crianças quem é Jesus. E o Espírito Santo é para mim hoje o chão dos meus pés. Ele é tudo para mim. Quando eu acordo, eu abro o olho e eu penso: o Espírito Santo, ele tá aqui.